Viagem na CBN, com Edson Rui. Ouviu, né, Edson? Ouvi, bom dia, Fernanda. Esse assunto é gostoso demais, viu? Não é? Você tem um sorvete assim, que daqueles que você olha que tem um monte de sabor diferente, tudo novo. Você fala assim, não, eu vou naquele ali. Fernanda, olha só, o sorvete que eu mais gosto, assim, sabor que eu mais gosto, assim, é mascarpone com figo. Esse é o e a gente não encontra muito aqui não, mas às vezes encontra. Mas o de morango tem o sabor da infância, e é imbatível. Mas vocês estavam falando na Blue Gelato, eu vi aí o Adalberto falando, eles fizeram uma vez um de lavanda, que é um espetáculo, viu? Super pitoresco, né? Super pitoresco, tem tudo a ver com Pedra Azul. Mas sorvete, o gelato, sinceramente, é minha fraqueza. Eu troco tudo, eu troco um almoço por um sorvete. E ó, eu gosto de sorvete no frio, no verão, em qualquer época do ano, eu sou apaixonado por sorvete. O problema é que eu tomo muito, eu não consigo ser comedido e tomar uma bolinhazinha só. Eu gosto de muito, e aí que é o problema, né? Muito bom. Ó, sorvete, a gente pode tomar antes de pegar um avião? Pode sim. É o nosso assunto de hoje, né? Do que comer para se transformar a sua experiência a bordo a melhor possível, né, Fernanda? Então a gente vai falar assim de voos curtos, de até 2 horas, e voos acima disso. Voos até 2 horas, Fernanda, o desconforto tende a ser menor. Então, assim, o que evitar? Fritura, alimentos gordurosos, bebidas alcoólicas. Pede para evitar, eles recomendam evitar refrigerante, mas é algo mais complexo. Café em excesso e alimentos fermentáveis. E aí inclui o feijão, couve-flor, repolho e muito açúcar. Então, preferir sempre frutas frescas, aí vale a maçã, uva e banana, mix de castanha, barras de nuts sem açúcar, iogurte, e aí entra um pouco do sorvete, né? Biscoitos e bastante água. Agora, os voos longos, esse aqui é o mais complexo, esses são que a gente tem que ter um cuidado um pouquinho maior, porque o tempo prolongado e em grande altitude requer um pouco de mais atenção do que a gente vai comer e a gente precisa cuidar do corpo. Então, refeição pesada, antes de embarcar, evitar. Massa com aqueles molhos muito pesados, feijoada, hambúrguer, deve ser evitado. Bebida alcoólica também a gente deve evitar, tá? Eu sei que é difícil, mas evitar em grande quantidade. Alimento muito salgado e os ultraprocessados. Os doces concentrados, porque eles geram pico de glicose. E lanches perecíveis. Muita gente quer levar lanche perecível na mala de mão e aí esse lanche já fica um tempo acondicionado fora da temperatura ideal e mais o tempo de voo. Então a chance disso ser contaminado é alta. Em vez disso, a gente deve preferir refeição equilibrada, com grãos integrais, proteínas magras, frutas, aí a preferência é por frutas secas, e snacks naturais, arroz integral, ovo, legumes, azeite, isso está tudo liberado. Sanduíche simples com pão integral, água em abundância, o segredo aqui é a água sempre, e chás suaves como camomila, erva doce, enfim, e pouco café. Água em abundância se você estiver sentado na poltrona do corredor, né? Pois é, Fernanda, mas eu tenho sempre, a grande maioria das pessoas hoje, a gente via isso muito, era comum no americano, que anda sempre com a sua garrafinha de água. E isso está acontecendo também. As pessoas estão usando as suas garrafinhas, estão levando para poder tomar água, porque o grande segredo é a hidratação. Mas tem umas dicas extras, né? Junto com a alimentação, Fernanda, a hidratar, que a gente acabou de falar, então sempre levar uma garrafinha reutilizável e aproveita para não deixar o rim nos aeroportos comprando água, porque sempre vai deixar um pedaço do rim, porque o preço, a grande maioria dos aeroportos, Fernanda, eles têm bebedouros. Então você com sua garrafinha, você pode encher no bebedouro, não vai pagar nada, isso no mundo inteiro, tá?
O ideal é movimentar, se mexer durante o voo a cada 1h30, mesmo que se estiver sentado no meio, pede licença e paciência. O importante é você estar bem, ter sua circulação estimulada, principalmente movimentando as pernas. Usar a meia de compressão graduada, isso é sempre legal, principalmente voos acima de 4 horas, e isso ajuda a evitar o inchaço, previne trombose, embolia, então sempre consulte o seu médico, veja uma meia com compressão graduada específica para você e não viaje sem. Evitar perfume forte ou alimento com cheiro intenso, isso é primordial, isso faz parte da boa educação, respeito também aos demais passageiros, né? E para evitar enjoo, porque aqueles perfumes adocicados muito forte mata, eu acho que quem usa e quem está do lado. Verdade. E priorizar o sono, né, Fernanda? Tentar dormir um pouquinho. É bom sempre a gente saber que uma boa viagem e um voo legal vai começar sempre no seu prato. Então a gente precisa cuidar do corpo. Agora, não tem jeito, eu vivo dentro de avião. Então não tem como não tomar um vinho num voo longo. Eu acho que até ajuda, no meu caso até ajuda a dormir, porque eu evito de tomar remédio para indução do sono. Mas quando a gente fala de bebida é em excesso, porque tem gente que quer se chutar o balde, né? E aí complica, o excesso de álcool complica e aí entra o processo de desidratação e uma série de coisas. Eu falei do beber demais água, né? A hidratação é importante, mas é o incômodo que você gera para quem está na janela e no meio, porque você tem toda hora pedir, dá licença, eu preciso ir no banheiro. Então, a garrafinha funciona perfeitamente. Você tendo aí 1 ou 2 garrafinhas ali. Inclusive, as companhias aéreas, por exemplo, o passageiro que está na executiva, eles distribuem essas garrafinhas de água. Mas tem que levantar para ir no banheiro. Mas aí não tem jeito, né? Ó, e tem que levantar para ir no banheiro. O que tá do lado dorme, imagina. Pois é, mas Fernando, ó, tem que levantar para ir no banheiro e tem que levantar para circular. Se mexer. Então, assim, entre incomodar o vizinho e cuidar da saúde, vamos cuidar da saúde primeiro. Não tenho dúvida nenhuma disso. Então, assim, muito bom. Não tem jeito, Fernando. Aí é questão de... Eu sei que as pessoas tendem a não querer incomodar, mas não tem outra opção, né? Não tem jeito. Você deve priorizar a sua saúde. Então, movimente, ingira bastante líquido, muito líquido mesmo. E realmente, comer uma feijoada e viajar, Fernanda, só na época da falida Transbrasil, que tinha um voo de São Paulo para Manaus que servia um feijoado a bordo. Mas isso na década de 70, 80, mas isso já não tem mais, né? Porque ele já nem serve mais nada, né? Nada, amendoim. Já desse veio um amigo meu, coitado, ele chegou de Mendoza, 3h30, comeu amendoim no voo. Eu falei, meu amigo, você ainda veio num voo no final da tarde. E eu, quando decolo de Vitória, às 5h50 da manhã, que eles me distribuem uma sacolinha com amendoim e Coca Zero. Dá vontade de sentar na cabeça da comissária, mas tadinha, é o que ela tem para distribuir, né? Mas é porque o horário é ingrato, 5h50 da manhã, uma Coca Zero com amendoim. E, sei lá, as companhias acho que podiam pensar nos horários, né, do voo. Também acho. Para pelo menos ajustar. Vou distribuir, em vez de amendoim nesse voo, um biscoito, vai. Um biscoito com a Coca-Cola ou o café. Pronto, tá resolvido o problema. Mas não, padronizou no amendoim e vai no amendoim. E dane-se. E a 5h50 é tenso. Falando um pouquinho de viajar de avião, né? Você falou das dicas aí para o que a gente deve evitar de comer e o que deve comer. E eu falei de quem senta no meio na janela sofre com esse pedido de ir para o banheiro. Uma outra coisa que a gente sofre quem está no meio é o apoio do braço. Exatamente. A gente fica sem lugar para encaixar o braço. A boa etiqueta do viajante que vai no meio e principalmente dos dois que estão ao lado, tanto que da janela quanto o corredor, é deixar este assento, esse apoio de braço livre para o coleguinha do meio. Porque ele não tem aonde se apoiar. Ou ele apoia ali ou apoia ali. Em compensação, quem está no corredor tem o apoio do corredor e quem está na janela tem o apoio da janela. Então, aí vai de uma cooperação, vai de um bom senso e da educação mesmo, né? Então, a gente tem que... A pessoa já está no meio presa. Então, tadinho, eu acho que aí eu procuro, quando eu estou no corredor... ficar viradinho mais jogar mais pro corredor e deixar
apoio de braço para a pessoa que está no meio, porque realmente é complexo, né? Vocês viajar aí sem poder botar o braço, apoiar o braço em lugar nenhum. Aí eu acho que tem que ter bom senso e educação. E esse processo de educação não é só a educação doméstica, né? É a educação do vivenciar isso no dia a dia. Então, é me preocupar com o outro que vai ao meu lado. Então, mas também, quando a gente falou de alimentos aqui, Fernanda, de evitar perfumes com cheiro muito intenso, alimentos também com cheiro intenso, porque as pessoas estão comendo, compram a sua comidinha e levam para bordo, já em tempos de não ter nada. Eu lembro de um voo que eu fiz, Fernanda, de São Paulo para São Domingos, numa low cost. O voo sai de madrugada, sai às 4 da manhã. E tinha uma família que comprou um monte de hambúrguer e aqueles negócios todos. E eles deixaram isso tudo guardadinho. Quando foi mais ou menos lá para as 8h30 da manhã, Fernanda, aquele cheiro infestou o ambiente, porque todo mundo abriu aqueles sanduíches, aquelas batatinhas que eles compraram antes de embarcar, obviamente, subiu um cheiro no avião, aquele negócio insuportável. Sem então, noção. Sem noção. E era uma família grande, o ambiente ficou pesado. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado, porque é diferente de você comprar um sanduíche e comer na hora, e você comprar um sanduíche com esses que são ultraprocessados e deixar para comer 3, 4 horas depois. Inclusive, é uma das recomendações de evitar, principalmente se for esses sanduíches que são tipo meio crus, de você levar isso e ter problema de contaminação. Mas a gente tem que ficar cuidando, preocupado com o outro, porque não é fácil não, viu? É verdade. Edson, obrigada, viu? Até quinta. Até quinta.